Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nos colocamos em sua presença para praticarmos o ID, Senhor, para cumprir a sua determinação, para trazer mais uma palavra edificadora, exortadora e reveladora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja. Por isso fala às nossas mentes, aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Usa-nos, Pai, para que tudo que venha a ser dito, para que tudo que venha a ser pregado, não seja do homem, mas sim que venha do seu Espírito. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. E hoje, amados, nós vamos ver uma passagem escrita em Gálatas, capítulo 4, dos versículos 1 em diante. O Evangelho isenta-nos da lei, ou seja, o Evangelho ele reporta-se a Cristo. O Evangelho é a manifestação do Senhor Jesus Cristo quando esteve aqui neste mundo, como homem, como carne, como sangue, como Filho de Deus, como Deus. Portanto, o Evangelho é a manifestação de Cristo. E em Romanos capítulo 10, versículo 4, está escrito: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Portanto, o Evangelho é a manifestação da graça. E o Evangelho isenta-nos da lei, porque a lei é a obrigação de se fazer, conforme está escrito também em Romanos capítulo 10, versículo 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. E a lei, a pessoa falhando em um ponto da lei, torna-se culpado em todos, torna-se transgressor de todos. A lei não dá oportunidade de salvação, porque ninguém consegue cumprir toda a lei sem falhar em ao menos um ponto. E a graça não. A graça é favor imerecido. Nós não merecemos. O Senhor Jesus Cristo tomou sobre ele os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas transgressões, todo o nosso mal, como nós já vimos em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo o nosso pecado sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Nós fomos justificados no Senhor Jesus Cristo. Portanto, vamos ver o que nos diz esta passagem em Gálatas capítulo 4, dos versículos 1 em diante. O Evangelho isenta-nos da lei. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Ou seja, se o herdeiro ele é dono, mas ele não pode exercer os seus direitos enquanto ele não atingir uma certa idade, enquanto ele não atingir aquela idade determinada pelo seu pai, enquanto ele não atingir aquela idade legal, ele vai estar subordinado, os seus bens estarão sendo cuidados por tutores e curadores. Esta pessoa vai estar sendo orientada, vai estar sendo conduzida por tutores e curadores. Ela não vai ter a liberdade pelos seus atos, ela não vai ter a liberdade de usar os seus bens. É isso que diz esta passagem. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Portanto, nós não devemos agir como meninos, nós devemos agir como homens, como para comermos alimentos sólidos e não nos alimentarmos de leite. Portanto, a graça é um favor imerecido, a graça ela nos liberta, a lei é a obrigação de se fazer. A graça não, a graça é um favor imerecido, a graça liberta, tanto que em 1 Coríntios capítulo 3, dos versículos 1 ao 3, está escrito: e eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ou seja, por quê? Porque aquelas pessoas ainda estavam vivendo como meninos, elas não tinham atingido a maturidade espiritual para ouvir a verdade que vem da graça, que vem do Evangelho. Como meninos, com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podias, tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Portanto,
A graça, amado, a graça ela liberta. A pessoa que ainda está presa àqueles rudimentos do mundo, a pessoa que ainda está presa a invejas, a contendas, a dissensões, essas pessoas, elas são carnais, essas pessoas não estão vivendo de acordo com a graça, essas pessoas ainda estão presas à lei, aos princípios da lei, à obrigação de se fazer, à obrigação de se cumprir. Estas pessoas ainda estão sendo corrigidas pela lei, direcionadas pela lei, limitadas nos seus atos pela lei. Portanto, vejamos, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, ou seja, debaixo da lei. Mas vindo a plenitude dos tempos, ou seja, vindo a manifestação da graça, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei. O Senhor Jesus Cristo, ele nasceu de mulher para dar legalidade ao nosso nascimento por mulher. Ele nasceu sob a lei, debaixo da lei. E para remir, ou seja, o remir é resgatar, tornar, obter, conseguir libertar, livrar. Para remir os que estavam debaixo da lei, ou seja, para resgatar, para libertar, para livrar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Em Efésios capítulo 1, dos versículos 3 ao 5, está escrito: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, ou seja, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, conforme o beneplácito, conforme a aprovação e o consentimento da sua vontade. Então nós somos filhos dele de adoção por Jesus Cristo, por intermédio de Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Portanto, através de Jesus nós tivemos direito à bênção de Abraão, nós temos direito à bênção de Abraão, e através da fé nós recebemos a promessa do Espírito, que é a salvação, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, vamos dar continuidade. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Assim, já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo, como nós já vimos anteriormente, em Gálatas capítulo 3, versículo 13, em Efésios capítulo 1, dos versículos 3 ao 5. Mas, quando não conhecias a Deus, serviu os que por natureza não eram deuses. As pessoas serviam aos rudimentos do mundo, aos homens, aos seus deleites, serviu ao diabo. Em 1 João capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Aquela pessoa que não é de Deus, ela está servindo aqueles que não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir os rudimentos da lei, ou seja, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, ou seja, nós fomos conhecidos por Deus, nós fomos eleitos por Deus antes da fundação do mundo, nós já fomos determinados para esse propósito. Guardai dias e meses e tempos e anos. Portanto, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Portanto, guardai dias
guardar dias e meses e tempos e anos, ou seja, voltar aos princípios da lei, estás preso àquelas tradições, estás preso àquelas obrigações, aquela obrigação de se fazer, estás preso àquela palavra escrita em Romanos capítulo 10, versículo 5, conforme nós já vimos. Porque, ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas, terá a obrigação de fazer. E a graça, não, a graça é um favor, a graça liberta, a graça, o homem não tem que fazer nada. Tanto que está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, que fica esta palavra edificadora e exortadora para a amada igreja. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais esta palavra edificadora, reveladora e exortadora que o Senhor tem trazido à sua amada igreja. Continue a falar às nossas mentes, aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Guarda-nos com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça. Nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.